Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Abrindo o Jogo. Galera, preste atenção. Você que é gestor, você que é líder, você que quer talvez até mesmo montar a sua imobiliária, você tem que ficar atento nesse episódio. Você que está assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, esse episódio vai dar o que falar, porque eu trouxe um dos caras que eu mais admiro quando o assunto é imobiliário nesse Brasil, que tem um baita de um caso de sucesso, ele é um case de sucesso, e que ele vai falar como que ele saiu de 20 milhões de VGV na sua operação a 200 milhões de VGV, 10 vezes mais, em apenas 2 anos. Mas antes, eu quero te pedir para você se inscrever no canal aqui do YouTube. Olha, se você está assistindo pelo YouTube e não está inscrito, você vai ter um ano aí sem vendas. Eu já joguei logo uma praga logo. Se você está ouvindo no podcast e também não está seguindo, a mesma coisa, tá? Então segue aí e se inscreva no canal. E se você quer saber mais dos nossos treinamentos, o link também vai estar na descrição aqui. Pedro Lazzarini, proprietário da Imobiliária União, lá em Marília. Cara, prazer em receber você aqui, meu amigo. Tá à tua altura o podcast? É a coisa mais linda, pelo amor de Deus. É, gente. verdinho. Coisa linda. Coisa legal, coisa Paulo, chique. essas luzes assim, ó, dá até uma... Opa, o microfone sensação... que tem todo um um Paranauê aparato aqui. Não, o pessoal aqui, a turma aqui é caprichosa. Você tem mesmo. certeza? Não, tá 10. Tá precisando Vambora. de algum suco de amora, de pêssego, um cafezinho? Eu gosto muito de framboesa, se tiver. Se você puder ajudar a gente, Sérgio, com suco de framboesa. Cara, irmão, deixa eu te falar. Cara, muito bom estar com você aqui, irmão. Eu que agradeço você, o convite, assim, Gustavo, de coração mesmo. você é um cara que tá fazendo, assim, história no mercado imobiliário, numa obrigado. cidade... Quantos habitantes tem lá, Marília? Tá com 238 mil, pra ser mais exato. Caraca, 238. 238 mil. É uma cidade pequena, na verdade é uma praça pequena, que a gente tá conseguindo explorar bem ela, né? Mas é uma praça, assim, que... Marília é uma cidade legal porque ela é um polo industrial, né? Marília é a capital nacional do alimento. Então, Não sabia. Então tem bastante indústria alimentícia por lá. Isso é uma coisa que gira muito a economia pro lado da cidade. Mas é uma cidade pequena ainda, comparada a outras praças aí próximas dela, tipo Bauru, Prudente, Ribeirão Preto, etc. Eu fiquei sabendo, você mesmo falou, tava na tua casa e você disse sobre o biscoito. Qual que é o nome daquele biscoito lá? O Tem a Marilã. Marilã, cara, Marilã. famosão, Marilã. Cara, Marilã é lá, a Dori é lá, a fábrica de biscoito da Nestlé é lá, a Cookies mesmo? é lá. Putz, tem bastante fábrica. Muita coisa legal lá, né, cara? Tem Então, bastante assim, coisa. a gente vai falar sobre, peraí, 20 milhões para 200 milhões é um número, assim, muito expressivo. É complicado, é complicado. Muito expressivo. Mas, cara, eu sei um pouco da tua história, mas eu queria que você contasse, né, um pouco da Imobiliária União, um pouco do Pedro Lazzarini dentro da operação imobiliária, para a galera entender melhor, para a gente chegar aí ao propósito principal de saber como que você conseguiu esse resultado. Tá, vamos embora. Vou contar um pouco da história da empresa, um pouco de... Tá. Porque a gente é uma empresa de 40 anos, né? Esse ano de 2025 a gente completa 40 anos. Eu sou a segunda geração da empresa. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1985. Meu pai e mais 2 sócios. Meu pai iniciou, na verdade, no mercado imobiliário um pouco tempo antes para colocar placa e entregar carta numa imobiliária. Meu pai era feirante, vendia linguiça na feira. E ele iniciou numa imobiliária para colocar placa e entregar carta. E aí, ele foi trabalhar numa imobiliária para fazer esse tipo de serviço. E aí, a galera que, quando ele ia colocar a placa, falava, eu tenho uma casa para vender, eu tenho uma casa para vender. E ele ficou, vou começar a colocar essas casas que eu tenho para vender lá para dentro da imobiliária, porque daí os corretores lá vendem essas casas também, né? Vou fazer tipo umas captações. E ele começou a fazer umas captações também, aproveitando que ele estava colocando placa, e começou a fazer umas captações. E aí um dia venderam a primeira captação dele, ele como captador. Ele lembra que nesse dia ele contava para mim que ele encheu 2 carrinhos do supermercado. Uau. Que a família do meu pai era muito simples. Eles moravam em Marília mesmo ali, mas numa região bem simples que o pessoal chamava de Morro do Querosene. Que era uma baixada de uma rua, hoje já é centro, né, ali, mas antigamente era uma baixada de uma rua mais simples. E aí ele falou que encheu 2 carrinhos de supermercado, chegou na casa da mãe dele e falou, mãe, fiquei rico. Falei, descobri o que eu vou fazer pro resto da minha vida. E foi assim que ele fez. Ele fez isso até ele falecer 2 anos, 1 ano e meio atrás. Mas, independente disso,
A União nasceu em 1985 com ele e 2 sócios. E eles começaram a trabalhar e tal. E logo de cara, nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, os 2 sócios já saíram. Um saiu e o outro, meu pai acabou comprando a parte dele e tocou de lá para cá. Logo no início. Logo de cara. E a imobiliária, cara, naquela época era muito diferente o tipo de mercado imobiliário, né? O mercado era muito... Vamos dizer assim, não era tão... com tantas empresas no setor, mas ele era mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais rústico, mais travado, assim, né? Então, tinha 2 empresas praticamente grandes na cidade que competiam no mercado e era aquela briga de foice. E foi. Até em 2010... quando que eu voltei para Marília? Eu voltei para Marília em 2014. Foi quando eu voltei para Marília. Tava bombando o mercado, né? Na verdade... Foi antes do impeachment da Dilma, não foi? Isso. Mas meu pai passou por algumas dificuldades no meio do caminho. Ele foi roubado no meio do caminho em 2001. A gente passou por um golpe dentro da imobiliária. Dentro da nossa empresa que a gente tinha de locação. Na época, a gente sofreu um golpe. Onde o pessoal fazia depósito. O pessoal ia pagar... Naquela época, pagava muito dinheiro da imobiliária. Ia se pagar muito aluguel da imobiliária. O pessoal pegava o dinheiro, guardava e fazia depósito vazio no banco. E o comprovante... Pegava o comprovante, anexava na prestação de conta e saía. Putz, foi 2 giros e acabou, quebrou. Em 2001, meu pai quebrou, praticamente. E eu, cara, eu era moleque, eu tinha 12, 13 anos nessa época. Eu peguei um asco do mercado imobiliário, Gustavo. Eu fiquei com ódio, com raiva. Imagina. Porque, pô... Vendo teu pai sofrendo, né? E a gente tinha uma vida muito legal, uma vida muito boa. E do dia pra noite, quebrou, zerou. Pô, meu pai tinha naquela época, em 2001, a gente tinha 2 BMW na garagem. Caraca! Naquela época. E do dia pra noite, meu pai não tinha mais carro, minha mãe andava de mototáxi e abria um salão de beleza pra pagar as contas de casa. Naquela época. Então, assim, eu vivi, vamos dizer assim, do luxo ao lixo, sabe? Literalmente. Perdemos a casa que a gente morava, já não era mais nossa. E meu pai falou assim, cara, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é trabalhar. E eu não aprendi a roubar, eu não aprendi a fazer nada. A única coisa que eu aprendi a fazer foi trabalhar. E aí ele foi. Minha mãe abriu um salão de cabeleireiro pra pôr o dia a dia, arroz e feijão dentro de casa. E aí eles tocaram a vida deles. E ele continuou no mercado imobiliário? Continuou, não saiu. E continuou com a União. E pagou, a maioria foi pagando tudo que dava naquela época que dava pra pagar, né? Caraca, cara. Então, esse foi o início. Isso já era um tempo. Já tinha uns 20 anos de União nessa época. Já tinha uns 20 anos de União. E foi aí, qual ano foi fundado? 2001. A União foi fundada em 85. 85, cara. Caraca. 1985. Você não era nascido ainda. Não era nascido. Nem eu. Eu sou menino novo, né? Você não era nascido? Não, eu sou de 89. Eu não acredito nisso. Não pensei que você já era nascido há muito tempo, você, ué. Gustavo, eu só tenho essa carinha de... sou novo, cara. Eu sou de 92. 1985, cara. Você também trabalhou no Sol, hein? Trabalhei. É Rio das Ostras. É Rio das Ostras, senhoras e senhores. Vamos lá. Aí, em 2001, a gente passou por esse golpe. E a gente nunca conseguiu mais, vamos dizer assim, entre aspas, se estabelecer e virar o que foi a potência anterior. Por conta dessa machadada que a gente tomou. E aí, cara, meu pai, nesse momento, ele focou muito na corretagem dele como corretor mesmo. Foi pro Mato Grosso vender fazenda, etc e tal. E precisava pagar as contas. Muita conta que deixou para trás. E, cara, eu nesse meio do caminho, eu falei, nossa, eu jamais quero isso. Porque, tipo assim, pô, essa instabilidade, eu não quero viver isso jamais na minha vida. E eu tinha 17 anos, resolvi fazer faculdade. Vim fazer faculdade aqui em São Paulo. E fiz faculdade aqui. Trabalhei no mercado financeiro aqui. E, cara, mas eu falo que os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Deus tem um plano que ele traça sem a gente achar sem a gente saber do que está acontecendo. 2014 para 15, foi isso? Você voltou. Minha avó morreu. Minha avó morreu por parte de mãe. No velório da minha avó, meu avô por parte de pai virou para mim e falou assim, filho, dessa vida a gente não leva nada, somente a vida que a gente leva. Eu fiquei com aquilo na cabeça porque eu tava totalmente longe da minha família. Eu tava aqui em São Paulo trabalhando no mercado financeiro que nem um louco. O mercado financeiro remunera você pra cacete.
É um mercado que te remunera muito, mas ele te suga a alma. E eu tava totalmente longe da minha família, totalmente distante. E a hora que eu cheguei naquilo, eu vi, pô, minha família tá morrendo, eu tô ficando longe. Eu não tô vendo as pessoas que eu amo morrer. Aí eu fiquei pensando nisso, e naquele mesmo dia, no culto fúnebre, o pastor virou e falou assim, no culto, falou sobre a história de Alexandre o Grande, que ele foi enterrado nu, deixado todos os pertences dele, ouro, essas coisas que ele tinha no caminho, pro povo pegar, e foi carregado pelos maiores médicos e sacerdotes da época. Ou seja, do jeito que você veio, você vai, tudo que você conquistou aqui, você vai deixar para trás, e quando é tua vez, pode ter médico, pode ter pastor, pode ter o que for. Se é tua vez de ir embora, você vai embora. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu fiquei com isso na cabeça, eu virei pra minha mãe e meu pai nos 2 dias depois, eu falei, vou vir embora. Você tá louco? Você tá em São Paulo, você fez pós-graduação, você tá trabalhando no mercado financeiro, morou fora. Você quer vir para voltar pro mercado imobiliário por quê? E a empresa não era mais o tamanho que era. A empresa já estava muito menor. A empresa era uma empresa muito menor já naquela época. Meu pai e minha mãe já estavam reduzindo muito a empresa para não ir... Porque não era mais... Não tinha mais aquele gás de antigamente. Aquela energia toda, aquela ambição toda, né? E eu voltei pro mercado imobiliário em 2014 para ser corretor. Meu pai falou, você quer voltar? Você volta. Então você volta, mas você vai ser corretor. Eu falei, beleza. Vamos embora, vamos ser corretor. E aí eu comecei, cara, e não... Vamos dizer assim... Eu sou um cara de venda, eu amo venda, sou louco por venda. Mas tem uma coisa que eu acho que eu sei fazer um pouco melhor do que vender, é estruturar. É montar e fazer gestão de time. Porque são 2 coisas completamente diferentes. Você estruturar uma empresa, você estruturar uma operação muito diferente de você fazer uma venda. Então eu conseguia vender, eu vendia bem até, razoavelmente bem. Só que eu fazia o que eu gostava mesmo era fazer estruturação de negócio. Então eu fiz negócios grandes, maiores, etc. Em projetos de incorporação com construtora. Eu focava mais nessa linha. E fazia as minhas vendas do dia a dia. Depois eu fui trabalhar como coordenador de produtos. Só que naquela época a União tinha 13 corretores. E aí eu fui ser um coordenador de produtos. Só que a visão da gestão no modelo mais, vamos dizer assim, entre aspas, patriarcal e mais retrógrado, não dá espaço para um movimento de evolução, como é que eu posso dizer, mais ativo. Uma coisa mais exponencial. Porque aí era aquela coisa assim, pô, a imobiliária vendeu, pega o dinheiro, mistura tudo com as contas pessoais, com a conta era para poder se manter, era para ganhar um dinheirinho e tal, vambora. E aí meu pai ganhava o dinheiro dele de verdade com as comissões que ele vendia, porque ele era um excelente corretor. Ele era um dos maiores corretores que tinha. E aí começamos, tal, eu fui cuidar das equipes, etc e tal. Só que eu nunca conseguia fazer tudo aquilo que eu tinha vontade, porque ainda o controle do joystick ainda estava na mão dele. Ainda ficava com ele. O controle financeiro, o controle de investimento da empresa, tudo era na mão dele. Então eu fazia o que dava. E aí, aprove a Deus, em 2022, ele acabou ficando doente. Ele teve um câncer. E quando ele ficou doente, ele falou assim, faz o seguinte, Pedro, a partir de agora, eu vou para São Paulo, vou tratar. Quem vai cuidar de mim é a sua mãe. E quem vai cuidar da União é você. Então, a partir de agora, você cuida da União. Falei, beleza. Então, posso fazer tudo que eu quero? Pode. Beleza? Beleza. Isso em 2022. Agora, né, cara? Agora, recente. 2022. Aí eu falei assim, agora o controle tá na minha mão. Só que a minha mentalidade, a minha cabeça não tava, como é que eu posso dizer, Gustavo, tão profunda na operação. Porque, meu pai tava morrendo. Uhum. A minha maior referência como ser humano na vida era teu pai. Tava definhando do meu lado ali. Então eu tentava vir para São Paulo para vê-lo, etc e tal, mas eu não conseguia ter a cabeça naquilo. Não tinha emocional para isso. Exatamente. E aí, 1 ano e meio depois, ele acaba falecendo. Quando ele acaba falecendo, aí naquele momento eu vi, vamos dizer assim, que eu era a ponta da corda. Você já ouviu falar da ponta da corda? Não. Porque a ponta da corda é quando não tem mais pra onde ir. Porque toda vez que tinha algum BO, eu ligava e falava, pai, o que eu faço isso? Ou, pô, tem uma conta assim, ou apareceu não sei o quê. Pai, eu não tinha mais. Então, a última ponta era eu.
Você era a ponta. A pessoa ligava e não tinha mais pra quem ligar, acabava em mim. Era Pedro. Não tinha mais quem mais. Era eu. Eu resolvia todos os BOs de casa, da minha mãe, da minha esposa, da família como um todo e 100% da empresa. Aí eu falei, eu me vi numa situação onde a empresa ainda possuía dívidas daquela época. Caramba. De quando quebrou lá atrás. Algumas dívidas que ainda possuía daquela época. Que meu pai pagou a maioria delas, conseguiu fazer a maioria delas. Mas ainda tinha coisas daquela época que eu precisava saldar. Eu tinha uma empresa que faturava, que vendia 2, 3 milhões no máximo no mês. Não passava disso. Caramba. 2021, 2022? 2022. Não, isso já em 2023. Meu pai morreu em 2023. Eu tinha uma empresa em 2023 que fazia 2, 3 milhões. Caraca. Eu falei, eu preciso, ou eu viro esse jogo, ou vai dar ruim. Eu não tinha mais aquela coisa. Sabe aquela coisa que você fala, engole o jogo e vai vender, irmão? Engole o choro e vai vender? Foi o que eu tinha que fazer. Eu fui chorar a morte do meu pai 1 ano depois. 1 ano depois que ele tinha morrido. Que eu falei, nossa, meu pai morreu, agora as coisas estabilizaram. Caiu a ficha ali porque você estava naquele flow que você tinha que resolver a vida. Tudo. Você tinha que resolver tudo. A casa, tinha tua mãe também. Aí eu não sabia onde eu estava pisando, a real, eu não sabia onde eu estava pisando. E eu precisava resolver tudo. E aí o que eu mais escutava era, Gustavo, pessoal de outras imobiliárias, de todo mundo, ou de construtora, etc., fala assim, não é melhor você fechar? Não é melhor você passar pra frente? Pô, você acha que você não vai dar conta? Você não é seu pai. E eu escutei muito isso. E é real isso mesmo. Pessoas falam assim, Pedro, não é melhor você fecha, passa pra alguém, vai fazer, abre um escritorinho. E você não... volta pra São Paulo. Você não pensou nisso, não? Nenhum momento. Nenhum momento de fechar? Nenhum segundo. Na verdade, eu não passou nenhum tipo de outro plano, a não ser esse que a gente fez, na minha cabeça. Eu só tinha um. E tinha que dar certo. E qual que foi o start? Quando que foi o start? Teve alguma coisa que aconteceu? Gustavo, teve algumas situações, mas... Acho que eu nunca contei isso, mas vou contar isso agora, deu no coração de contar. Isso é bom. 60 dias depois dele ter falecido, meu pai, eu descobri que o imóvel que a gente estava no escritório da Rua Bahia ia para leilão. O imóvel que era a sede da União. E aí aquilo me deu um start. Aquilo foi o start. Aquilo foi. Porque era um imóvel que era um patrimônio da família. E eu descobri que ia para leilão e eu falei, como é que eu vou botar isso? Como é que o mercado vai receber isso que a minha empresa, o imóvel que ela tá indo para leilão? 60 dias depois do meu pai morrer. Eu recebi no oficial de justiça para falar que o imóvel ia para leilão. Rapaz, aquilo ali me doeu. Foi pancada. Eu falei, eu preciso mudar. Foi a hora que eu comecei a estudar, foi a hora que eu comecei a ver tudo que estava acontecendo de práticas diferentes do mercado. Foi a hora que eu comecei a ver tudo que estava acontecendo, só que era uma coisa, eu estava numa época que eu nem sabia disso e eu estava construindo uma casa. Então eu tinha que terminar de pagar minha casa ainda. Então era um pacote na minha vida. Minha esposa, 2 filhos, mãe, a empresa, enfim, tudo. Uma coisa que você falou e já peguei pra mim aqui, acho que serve pra todo mundo também. Quando você fala que começou a estudar, começou a se movimentar, começou a ver o que estava acontecendo, você começou a sair de Marília. Sair da gôndola. De Marília, da cidade condado. Cidade interior. Hoje tem 238. Pô, 238, tinha lá, sei lá, 200 mil habitantes e você começou a ter uma visão global em Marília. Exatamente. Foi quando eu comecei a participar de vários programas seus, Legal. de ensino seu. Foi quando eu comecei a participar dos programas da Cúpula. Foi Legal. vários tipos de ensino que eu fui atrás para entender o que estava acontecendo. E aí, logo de cara, foi onde eu comecei a montar a minha estruturação. Uau. Lá na época, você lembra quantos corretores você tinha? Naquela época. Na época que meu pai morreu. Faleceu. A gente tinha 18. Olha só, 18 corretores naquela época, tá? 18 corretores. Quantas equipes? Tinha 2. 2 equipes. Trabalhava o quê? Produtos? A gente tinha prontos? lançamento e prontos. E prontos. Lançamento e prontos. Tá. Lançamentos tudo, X e pronto. Legal. E o que você fez, cara, que mudou o jogo? Na verdade, a primeira coisa que eu fiz, eu fui até meio maluco, né? No caso. Porque eu comecei a contratar uns gerentes sem ter equipe.
Caraca, isso é legal, Eu hein? tinha uma visão, eu falei, eu preciso crescer. Cara, isso é legal. É. Sabe por que eu tô te falando isso que é legal? Porque contratar para crescer ou crescer para contratar? Eu contratei para crescer. Você contratou para crescer. Exatamente. É aquela lance, né? Que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E ninguém... Não sabe, mas é de cada, não tem é de cada um, resposta não certa, tem a né? resposta certa. Mas eu comecei a contratar gerente para crescer. E aí eu falei assim, pô, isso vai muito de encontro do que você fala, do dinheiro velho e dinheiro novo, né? Que eu gosto muito. Cara, Então eu muito falava legal. assim, cara, tem muito dinheiro diferente na praça que eu não tô pegando. Então, por exemplo, tinha um mercado Minha Casa Minha Vida gigante dentro de Marília que eu não atuava praticamente. Um mercado absurdo, gigante. E ainda havia naquela época uma transição de economia, transição política. E eu falei, pô, esse vai ser um movimento que a política vai adotar daqui para frente. Então eu preciso montar uma equipe de Minha Casa Minha Vida. Porque isso aqui vai rodar daqui para frente. Então eu já comecei a pensar em várias coisas nesse sentido. Você foi proativo ali, né? Exato. Você não esperou o negócio acontecer em relação... Você fez a Nada. leitura da política, da economia. Cara, foi várias coisas. E aí eu vi o seguinte, todo mundo falava, pô, o corretor tem que ser especialista, o corretor tem que ser especialista. A coisa que eu mais escutei foi, o corretor tem que ser especialista. Beleza. Eu falei, se eu tenho duas equipes, pô, esse cara aqui meu, de terceiro, ele vende uma casa de 3 milhões, ele vende um terreno de 80 mil, tá errado. Não é esse cara. Esse cara tem que ser outro tipo de cliente, esse cara tem que... É outro tipo de tato, né? Outro tipo de corretor. E aí eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte. Desses 9 aqui, 10 que eu tinha na minha equipe de terceiros, o que eu fiz? Eu peguei 2 deles e falei assim, parabéns, a partir de agora vocês são gerente. E vambora. O Santana era meu gerente de terceiro na época. Era mesmo, cara? O Santana é nosso diretor hoje. Eu falei, Santana, a partir de agora você tem outro cargo, você é diretor. Cara, um abraço, Santana, um beijo. Santana é demais, cara. Sou fã do Santana. Deus, A tua equipe é muito boa, mano. Santana é meu A braço liderança direito, é muito esquerdo, boa, cara. Tudo, cara. Aí eu falei, Santana, a partir de agora você é diretor. Pus um cargo novo pra você. Ele falou, mas o que eu vou fazer? Você vai cuidar dos gerentes que nós vamos pôr aqui. Ele falou, mas não tem nem equipe, você quer pôr um monte de gerente. Na verdade, a gente tinha quase o mesmo tanto de gerente do que corretor na época. Aí eu falei, beleza, botamos eu falei assim, ó, Jorge, a partir de agora, o Jorge era corretor na época, você vai cuidar de alto padrão. E o Guedes, você vai cuidar desse terceiro mais econômico popular aí. Caramba, então teu time já tá um tempinho contigo já. Já, né? eles já eram corretores. Isso é legal. Aí eu falando com o Jorge e tal, e o Jorge tinha a Cibele, a esposa dele, que tinha loja, que fechou a loja e tal, tava na mesma pegada nossa. Eu falei, ô Jorge, eu vou contratar a Cibele pra ser gerente. Ele falou, você contrata? Eu apoio. Você é gerente do quê? De lançamento. Vai lançar, vamos fazer. Ele falou assim, eu acho que ela vem. Eu falei, Cibele, vambora, vamos fazer. Ele falou assim, pelo menos sem nada. Eu falei, mas você é vendedora, você é bem relacionada, você já teve empresa, você sabe como é que funciona o modelo de empresa. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, fique em paz, nós vamos resolver. Ela falou, então vambora, você me ensina? Eu falei, ensino, Santana até ensina também. E a Nath trabalhava na equipe de lançamento. Eu falei, Nath, bora abrir uma equipe de Minha Casa Minha Vida? Ela falou, mas quem vai ser minha equipe? Eu falei, por enquanto só você. Só tem você, por enquanto, na sua equipe. Ela falou, mas como assim? Eu falei assim, e onde eu vou ficar? Eu falei assim, ó, tem uma sala lá em cima, a última sala lá, onde era a nossa sala da descompressão. Lá tem umas mesas e umas cadeiras. Você pode começar lá a sua equipe. Mas quem? E aí? Eu falei assim, não, a gente vai contratar. Vamos comprar uns computadores e vai dar tudo certo. Vamos montar a equipe de Minha Casa Minha Vida. Eu tinha uma visão diferente um pouco para esse mercado. Hoje a gente atua com salário fixo e uma comissão um pouco menor, mas que gera muito volume. E então, ela falou, vamos embora. E nesse momento eu montei os quatro times. E começamos o processo seletivo, contratar, trazer a gente. Na época nem tinha processo seletivo, né? A gente ia trazendo mediante relacionamento. Vambora. Vamos trazendo, vamos anunciar a vaga e vamos pondo pra dentro. Depois a gente começou a se estruturar. Aí foi aumentando a equipe. Aí a gente foi criando o processo. É que nem o caminhão de melancia quando sai da roça. Sai o caminhão de melancia, as melancias estão tudo uma em cima da outra. Se até ela acomodar, vai um tempo. Só que, só nessa movimentação, e a hora que a gente começou a trazer corretores, pô, a gente tinha 2 equipes de terceiro com 4, 5 corretores, daí a gente foi chamando. A hora que viu, cada equipe tinha 10. Aí, ó, a equipe da Nath, a hora que a gente já foi mexendo, já tinha mais 10. A equipe da Cibele tinha mais 10, 12. A hora que a gente viu, a gente tava com 40. Caramba. E começou a rodar. E a gente teve o primeiro lançamento, um dos lançamentos que a gente mais performou, que foi um apartamento lá no Esmeralda do Cora,
que a gente vendeu, tipo, 90 e poucas unidades, um ticket de 700 mil médio. Caraca. Vendemos, arrebentamos. Venderam muito. Muito. E, tipo, só em dezembro... Venderam muito. Só em dezembro, Gustavo, a gente fez 48 milhões em 2023. 48 milhões em dezembro. Foi exatamente em um mês o que a gente tinha feito no ano inteiro. A gente fez 103 milhões no ano de 2023. A gente fez 103 milhões. Porque a transição começou em julho de 23. Hora que foi que meu pai faleceu. Caraca. Aí, agosto, setembro, eu montei as equipes. Novas. Agosto, setembro. Outubro foi um mês normal, ok. Novembro a gente começou a vender o produto. Dezembro a gente arrebentou. E aí falei, agora 2024, cara, se a gente repetir os mesmos 100 milhões, eu tô feliz. Tá bom. Tô maravilhoso. E 2024 fez quanto? Em 2024 a gente fechou com 240. Caraca, 2024 fechou com 240 milhões. 240. Mas, cara, você já visualizava isso quando você começou a montar a equipe? Você já visualizava uma grandeza assim ou não? Não. Não Na visualizava. verdade, assim, eu visualizava que eu tinha que crescer, mas eu não esperava que ia crescer dessa magnitude. Desse tamanho. Desse tamanho. Hoje a gente está montando a 6ª equipe nossa. A nossa equipe de terceiros, ela abriu mais uma equipe também para atender mais a demanda ainda de popular e médio. Porque a base da pirâmide é maior, então a gente entende que precisa ter mais corretores atendendo essa base. Quantos imóveis vendidos em 2024? Foram 671. 671 imóveis. E assim, as coisas foram acontecendo, a tua visão foi dilatando, foi aumentando. Foi. E aí, crescendo. nesse momento, eu fui participando cada vez mais das imersões, fiz coração com você, depois fiz o plano. Aliás, fez tudo. Tudo que você vendia, eu comprei. Com o Werneck, com a galera. Cara, eu precisava, eu era sedento por conhecimento. E continuo sendo. Que legal. Eu sou um cara que eu não Você é me conformo. sensível. Ó, o Pedro, ele é sensível. Você é sensível ao aprendizado, cara. Sim. Você pega ali e você pratica, Aplico. você executa. É claro que você faz um filtro. Uhum. Faz um filtro, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. Mas você é sensível para o aprendizado. Porque assim, Gustavo, eu falo o seguinte, se eu tô lá, eu tô pagando caro, porque conhecimento não é barato. Não é barato. Principalmente no nosso mercado. É. Não é barato. Nunca. É real, não é Verdade. barato. E tá tudo bem. É o jogo, vamos jogar esse jogo, acabou. Não, é caro, beleza, vamos pagar só que vamos extrair o máximo. Pra valer a pena. Vamos tirar tudo que tem pra tirar. É isso. Você até fala que eu sou chato, pô. Exato. Eu vou lá Eu sempre falo, o Pedro é o melhor que tem, aluno, por quê? Porque ele, quando eu falo que ele é chato, é porque ele fica ali, manda mensagem e tal. E ele extrai, ele usa. Porque, cara, tem gente que não sabe usar. Tem gente que acha que um exemplo, mentoria, acompanhamento, seja lá o que for, é aula. Não é aula. É você extrair do cara. Você extrai perguntando. Você extrai, sabe o quê? Pedindo conselho. Exatamente. Né? É isso. E eu peço conselho toda hora pra você. Toda hora, até hoje. Eu tava com... E hoje hoje eu continuo fazendo a mentoria com você da parte de estratégia imobiliária, mas continuo pedindo conselho pra você sobre a operação. E eu continuo te ajudando a fazer a operação. Aquela convocação que foi feita dia 4 agora foi maravilhoso. E aquilo, irmão, a gente não consegue de forma direta ver o money. Exato. Mas, cara, isso daí se torna algo muito grande Exato. para o ano, né? Mas uma das coisas também, Gustavo, que veio na minha cabeça agora para falar que ajudou muito no crescimento da empresa, foi a gente conseguir e trazer pessoas que me ajudaram a metrificar tudo isso. Porque não adianta você crescer algo se você não consegue metrificar. Por quê? Porque você não consegue ver onde está o gargalo. Então, a gente tem, por exemplo, um cara muito sênior na nossa empresa hoje que mapeia 100% de tudo da operação. Ele mapeia desde onde o lead chega até quantas ligações a gente recebe, até quantas ligações a gente faz dentro da empresa, até quanto que gasta, Cara, eu sei exatamente quantas garrafas de café foram feitas no ano passado. É o cara dos dados, dos dados, né? A gente tem lá quantas garrafas de café. Eu sei quantos cappuccino foi tirado da máquina. A gente tira de tudo. E aí eu consigo analisar aquilo e falar assim, a gente está investindo pouco nisso. Isso aqui é um investimento legal, está dando resultado, vamos impulsionar esse investimento, vamos crescer aqui,
vamos aumentar aqui, vamos cortar aqui que isso aqui não tá legal. E a gente vai crescendo. E eu já tô engravidado do meu número novo. E a gente Quanto que é? Quem é meio bi. Rapaz, meio bi, Agora Pedrão. sim, vamos falar de coração. É ousado? É muito ousado. É muito ousado. Pode ser que vai que eu não faça esse ano, pode ser. Se eu não fizer esse ano, eu vou fazer ano que vem. Eu vou em busca dele até o último ar que eu respiro. Eu vou chegar nele. Você vai chegar nesse ano. Eu tenho muita 2025 fé. você vai Eu tenho bater. muita fé. Eu tenho 2025, ó, você vai bater muita fé. Amém. 500 milhões de Eu vendas. creio, eu creio, eu creio. 500 milhões. Eu creio. Mas agora você tem que ter um plano. Querendo vender alguma coisa. Mas, irmão, sem vergonha, né? Outro plano? Fala como que foi a mensagem de Natal. Nossa, velho. O cara, nossa, Pedrão, pô, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Deus abençoe você, sua família, queremos estar perto esse ano. Então, tem um negocinho aqui. Nossa, velho, eu achei que o cara tava mais sensível, mais... Ano Novo, vou te Natal. falar, velho. Cara, tu vai bater 500 milhões. Acredito muito que... Acho que essa linha aí, o Pedro, de... Cara, aumento de equipe. Claro que você vai ter que... Você mesmo falou, né? Que tá estudando muito Marília em relação a lançamentos e tudo mais. Cara, se aumenta produto. Aumenta produto, não, minto. Se aumenta equipe e aumenta investimento... Não tem outra saída, Pô, né? Não tem já outra saída. era, mas vai ter que aumentar legal, porque Mas a gente tá de aumentando. 240 para 500 milha é mais do que metade. A ideia nossa é fechar esse trimestre já com em torno de 70 a 75 corretores e chegar até o meio do ano em torno de 100 corretores na equipe. Tá, então se a gente fala de 500 milhões... Essa é a ideia, chegar até... vamos dizer assim, na média a gente ter um ano com em torno de 70, 80 corretores. 70, 80 corretores. E hoje vocês têm quantos? Hoje nós estamos beirando 60 por aí. 60. Vamos lá, você acha que daria para ter Eu quero que você seja bem sincero, porque isso aqui é bem polêmico. Daria para poder ter esse resultado exponencial ou até mesmo buscar o meio bi, você na operação como vendedor? Eu juro que é uma coisa que, assim, é polêmico, né? Mas eu não sei e eu não entendo quem faz. Porque eu não sei de onde tira tempo para isso. Porque a partir do momento que você tem uma operação que te demanda analisar ela, demanda você estudar o passo a passo da operação, você olhar os números dela constantemente. Otimizar, né? Você otimizar, você fazer relacionamento com construtora, você tá no tete a tete com os corretores, você fazer reunião de planejamento com a tua gestão. Que hora que sobra tempo para vender? Eu não entendo. E por que a galera vende? O que tu acha assim? É porque, assim, vamos falar de fases, né? Porque tem gente que tem dono de imobiliária que ele necessita pro negócio estar sobrevivendo. O que tu acha? Vamos dizer assim, eu não sou contra Tá. o dono de imobiliária vender. Eu quero ser muito claro com isso. Eu não sou contra. Eu só sou um pouco cético do modelo de que uma imobiliária consegue crescer com o dono vendendo. Perfeito. Por quê? Eu acho que não cresce. Por quê? Porque é aquele ciclo vicioso que eu falo sempre. Pô, o dono vendendo é uma... Cara, pensa num círculo mesmo. Eu gosto dessa. O dono vendendo, ele não tem tempo para cuidar do time. O time mal cuidado, ele naturalmente, ele não vende. O time não vendendo, o dono tem que pagar as contas da imobiliária. E pro dono pagar as contas da imobiliária, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar a vender. A hora que o cara vê nisso, ele tá num loop infinito que não acaba nunca. Que ele não consegue sair disso mais. O cara tá dentro de uma, vamos dizer assim, de uma máquina de lavar roupa que ele não consegue sair mais. E aí, pro cara sair disso, ele tem que ter um passo de coragem, de atitude para olhar para fora e falar assim, pô, peraí. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero ter posicionamento de gestor ou eu quero ter um posicionamento de vendedor? Porque, cara, é muito diferente. As preocupações são outras. O modelo de rotina é outro. Então, assim, pro cara pensar em crescimento, eu acho e eu julgo muito difícil o cara crescer estando dentro da operação. Pô, eu fiz, vamos dizer assim, não vou ser hipócrita, eu fiz 2 vendas esse ano. Eu vendi a casa pro meu cunhado morar, meu concunhado morar, minha cunhada e meu concunhado. Pô, que era dentro do meu condomínio. Tá dentro de casa. E que, pô... E fiz junto com um corretor nosso da equipe.
E eu fiz uma venda de uma carteira de recebíveis de um loteamento, que na verdade já era um relacionamento da consultora. E e era um modelo um pouco diferente de trabalho. Não foi nem um imóvel, foi uma carteira de recebíveis de um loteamento que a gente vendeu 60% dele. E aí precisava ter alguém com uma senioridade maior para fazer os cálculos, esse tipo de coisa, até mesmo por conta que eu trabalhei no mercado financeiro há bastante tempo. Então, e foi as 2 operações que eu acabei me envolvendo mais. Mas falar que eu fico dentro... É impossível, cara. Não dá tempo. Eu acredito muito que o que acontece. Você atrasa o crescimento, né? Então, porque quando você é um corretor de alta performance, você tem muita demanda. Muita demanda. Daí, talvez... E quando você é um gestor de alta performance, você tem muita demanda. Também. Daí talvez o camarada fala assim, não, mas de vez em quando acontece, não sei o quê. Mas, cara, esse de vez em quando acontece, daí vem as indicações, se você fez um bom trabalho. Vai vir demanda, não tem como, vai vir demanda, né? Então, ficar dividido é complicado. E a gente tem o maior desafio de gestão e liderança, na verdade, de liderança, é fazer com que as pessoas venham fazer. Exato. Né? Então, qual que é a maior dor hoje do mercado? Time. A maior dor do mercado, time. Então, é algo que precisamos dar mais atenção, é o time. Então, quando você vende, você deixa de dar atenção ali para o time e com isso você prejudica o crescimento. E o que você faz hoje com o teu time para poder fazer com que ele venha performar? Primeiro, vamos lá. Eu tenho um alinhamento muito forte com a minha gestão. Tá. A minha gestão hoje vamos dizer assim, são meus braços dentro da empresa. Ok. E por que eu tenho um modelo de gestão, vamos dizer assim, tão horizontal com tantas equipes? Porque eu acredito que o cara da gestão ele tem que estar muito próximo à equipe dele. Então, eu não acredito no modelo de negócio com 20, 25, 30 corretores debaixo de um gestor só. Porque o cara não consegue cuidar. Então, no meu modelo, eu tenho no máximo estourando, quando é muito 12 pessoas. Caramba. Não passa de 12. Por quê? Porque o gestor ele tem que estar cuidando de perto daquele cara. Ele tem que entender todas as dores do cara. E uma coisa que eu entendi depois de muito tempo, Gustavo, foi o seguinte. Eu até desafio quem estiver assistindo a live aí, o podcast, para mandar uma mensagem para o time. Nesse momento, você manda uma mensagem, se você é dono de imobiliário ou gestor, você manda uma mensagem para o time falando assim, o que você espera de mim como gestor? Opa. E você pode ver que as respostas não vão vir respostas técnicas. Eles não esperam de você um cara que vai te ensinar o melhor sobre o piso do produto que está vendendo. Ou não é o cara que vai ensinar você melhor a fazer um financiamento. Ou não é um closer. Não é isso que eles esperam do seu gestor. Sabe o que eles esperam no gestor? É uma figura paterna. Eles esperam muito desse lance paterno. Esse lance é paternal mesmo, assim. De cuidar, de orientar. De orientação, de cuidado do lado desenvolvimento, pessoal, né? Uma coisa mais, até mesmo psicólogo, sabe? Uma coisa mais de cuidado da pessoa corretor. Não dos números, não dos dados, da técnica nem nada, mas sim da pessoa. Isso é legal. Eles esperam muito isso. E você pode ter certeza que eu espero que você me ajude a me desenvolver como profissional. É isso que eles vão falar. Me ajude a me desenvolver como profissional. Você me ajude a alcançar os meus melhores resultados. É isso que eles vão falar. Querendo ou não, a figura da liderança, ela necessita ser maior. Ele precisa ser maior do que o corretor. Exato. Porque senão a conta não fecha. Porque às vezes o corretor, ele é maior do que o líder, né? E, por que eu estou fazendo aqui? Porque aqui eu não vou conseguir me desenvolver. Exatamente. Né? Aqui eu não vou conseguir que extraiam o melhor de mim. E a imobiliária, e é isso, cara, outra coisa que eu entendo também sobre o lance de liderança e gestão, eu vejo meu organograma hoje não naquele modelo tradicional, onde tem um para baixo, né? Triangular, mas eu vejo como um triângulo de ponta cabeça. Onde vamos dizer assim, o antigo topo da pirâmide, que agora está de ponta cabeça, é o vendedor. Quem tem que sustentar, é a gestão. A gestão, A gestão está embaixo.
A Embaixo. gestão está na É o base, menor, é o menor. E aí eu vejo como um triângulo de ponta cabeça. Por quê? A gestão está na base porque a gente está ali para servir. E eu falo outra coisa, não é a imobiliária que contrata um corretor. É o corretor que está contratando a imobiliária para prestar um serviço ali. O corretor contrata a imobiliária para prestar um serviço de excelência para ele. E a imobiliária muitas vezes esquece, imobiliários gestores, que o primeiro cliente da imobiliária não é o cliente que compra ou que vende. O primeiro cliente da imobiliária é o corretor. Se você não entrega um serviço de excelência para o teu corretor, não tem porque o corretor está ali. Eu tenho que entregar um serviço de excelência jurídico, eu tenho que entregar um serviço de excelência financeiro, eu tenho que entregar um serviço de excelência de marketing, eu tenho que entregar um serviço de excelência de vídeo pro cara, porque senão para que o cara tá do meu lado? Que vantagem o cara tem de estar do meu lado? Nenhuma. Eu falo isso, é muito melhor. Eu falo para eles, a partir do momento que eu não estiver entregando valor para você, você vai para fora e abre a tua empresa. Enquanto eu estiver entregando valor para você, faz sentido o cara estar ali. E aí, a minha liderança tem que ser de baixo para cima, porque eu tenho que servir eles. Eles me contratam para pagar metade da comissão que eles ganham. Para eu prestar um serviço para eles contratual, um serviço financeiro, um serviço de certidão, um serviço de despachante, um serviço de correspondente, que toda imobiliária faz. O papel dele é vender. Qual que é a função do corretor? É vender. Quem tem que fazer todo o resto não é o corretor. É uma equipe por trás de back-office que vai trabalhar para que aquele cara seja a estrela do momento. É isso. Cara, que bacana. Então, assim, esse corretor, ele precisa de estrutura. Se não tiver estrutura, não tem por que ele tá lá. Já era. Teve uma situação que eu dei uma consultoria para uma dona de imobiliária lá de Curitiba, Pedro. Daí, ela falando da situação que estava complicada e tal, daí ela falou que estava com 8 meses com a imobiliária fechada, que todos os corretores estavam trabalhando em casa. Perguntei quantos corretores tinham. Ela falou que tinham 6 corretores. Daí eu falei quando que foi a última vez que se encontraram. Ela falou a última vez foi na loja física, 8 meses atrás. Daí eu falei assim, tá, e quanto que você tem para investir? O que você está fazendo? Ela falou, Gustavo, eu não consigo investir nada, dinheiro algum. Daí eu falei assim, fecha a imobiliária. Mas é verdade, não faz sentido nenhum. Eu falei, na verdade, você não tem imobiliária e você tá tendo... Tem. E outra coisa, ô Pedro, como um gestor, como um líder, é de uma grande responsabilidade você ter outras pessoas da tua empresa. São pais de família, são mães, né, que estão ali desenvolvendo os seus filhos. Então, assim, se eles estão ali, é de grande responsabilidade dos gestores. Tem que ter estrutura para trabalhar. Gustavo, eu penso o seguinte... Eu mudei muito meu mindset de 1 ano e meio, 2 anos pra cá. Eu entendi que o que mais importa pra mim, e eu consegui compreender isso, até mesmo depois de muita oração, etc., o meu propósito de vida real, que é realmente impactar e transformar a vida das pessoas. E, cara, sem demagogia, às vezes pode ser meio jargão falar isso, mas... as pessoas que estão lá dentro da União hoje, elas são transformadas. Várias pessoas entram lá de um jeito e a hora que você vê, cara, o cara comprou carro, o cara comprou casa, o cara tá fazendo viagem com a família, o cara tá guardando dinheiro, o cara tá crescendo na vida. E, cara, a coisa que mais me alegra na vida é a hora que eu vejo um colaborador meu, um corretor meu, e ele chegar na empresa com um carro novo. Ele chegar e falar assim, pô, comprei minha casa. Ele fazer uma negociação lá dentro e comprar a casa dele. Cara, aquilo ali... Eu falo assim, não, é pra isso que eu vim. É pra isso que eu vim. E quanto mais ele ganha, mais você ganha. Todo mundo ganha. Exatamente. É Acabou. Um jogo que é consequência. Você tem que pensar nele. A grana acaba nele sendo ganhar. consequência, Gustavo. Verdade. A grana acaba sendo consequência Verdade. de tudo. A grana não é o foco. A grana é a consequência de todo esse trabalho de responsabilidade humana que a gente tem. Tem um livro que se chama De Propósito. É um livro muito bom do João Branco, que é o ACMO do McDonald's. Né? Um marqueteiro, um cara muito bom. Né? O livro é muito bom, muito bom. Que ele começa a fazer algumas provocações e reflexões sobre trabalho, sobre o propósito e tudo mais. Né? Ele fala sobre a importância das pessoas e das coisas. Porque tudo nesse mundo está aqui para servir. Exato. Então, um exemplo, esse copo aqui está nos servindo, o microfone está nos servindo. E nós, como seres humanos, temos que ter, de fato, porque no final das contas todo mundo fica procurando propósito,
mas o propósito de fato é para o outro. É sempre né? pro terceiro. É sempre pro terceiro. E por consequência você se torna uma pessoa mais feliz, realizada. Exato. Né? Eu estava agora com o Alan. O Alan estava falando, poxa, eu encontrei o meu propósito, que era... Então, assim, servir. No final das contas, sempre é o servir. E Sim. você tem dentro da tua operação, cara... eu quero dar um passo atrás para depois avançar um pouco mais. Você tem uma operação que é de fato uma união. Eu acho que a marca união, quando quem conhece internamente entende que de fato é uma união, é uma grande família, a galera tá junta, é uma equipe, a galera participa e Eles são engajados, né? engajados. E cara, o que me impressiona, isso é raro no Brasil. O que me impressiona, se eu te falar, que talvez ninguém nunca te falou isso, mas o semblante deles, cara. Você acredita? A gente consegue enxergar que eles estão felizes ali, naquele lugar. Acho que isso é um mérito seu, é mérito de toda a equipe, isso é muito massa. E isso é cultura, né? Isso é cultura de venda, né? E o que seria cultura e como que esse gestor, esse líder, ele pode aplicar cultura dentro do teu negócio? Cara, eu falo assim, aplicar cultura é muito de você... Como é que eu tava falando isso hoje? Não, ontem. Inclusive com o pessoal da minha mentoria. Mas a cultura de vendas, o cara ainda perguntou isso pra mim. Cara, mas como você transformou tanto sua empresa, que era uma empresa chata, numa empresa legal? Aí, eu falei pra eles, eu fiquei pensativo na hora, assim, né? Eu falei, eu preciso achar uma resposta. Como é que eu vou achar essa resposta? Mas, basicamente, eu comecei a procurar pessoas que não necessariamente sejam pessoas técnicas, não necessariamente sejam pessoas as mais bem relacionadas, mas eu tento me conectar com essas pessoas que tenham valores e propósitos muito similares ao meu e o da empresa. E a partir do momento que a gente tem isso, eu tô ali do lado da galera, a gente tá ali do lado da galera o tempo inteiro. A gente tá ali do lado da galera procurando ajudar, procurando servir, criando movimentos. Eu falo que a criação de movimentos é constante. Pô, a gente cria movimentos no sentido... Cara, é uma coisa simples, eu falo isso constantemente. Mas, cara, a gente a cada 15 dias faz um truco com o pessoal, com os meninos da empresa. Acha um espetinho no fundo e faz truco com a galera, e você tá lá no meio deles, junto com eles. Nós, eu, o Santana, que é o diretor, os gestores, o Jorge, o Guedes, o Rafa, tá todo mundo junto naquele mesmo momento onde, tipo assim, todo mundo é igual. E aí eles começam a entender que aquilo tudo é um jogo de ganha-ganha. E aí o truco é um movimento. A gente faz aquele lance do baile de gala que a gente fez, é outro movimento que a gente faz. União Day. Puta, o que é mais legal que União Day, Gustavo? É maneiro demais, né, cara? União Day é um baita de um evento legal que a gente faz a cada Educação e no ano. final tem um pagodão. É isso, Muito é isso, maneiro. é isso. É trazer a galera pra perto pra, tipo assim, criar um ambiente que eles se sintam felizes e à vontade. E outra coisa, a retenção deve ser animal. Exato. E aí o cara estando lá dentro, é oferecer tudo aquilo que a gente que a gente entende que faz sentido, que é o lance da gente servir o cara. Servir o cara com a melhor estrutura possível. E o cara não sai. Dificilmente. Vai sair, vai. Mas assim, ele vai começar a olhar. Não, se eu for como autônomo, cara, olha que loucura que eu vou enfrentar. E eu ainda vou fazer isso sozinho. Mas uma coisa legal é que, tipo assim, a gente tem um plano de desenvolvimento do cara lá, e o cara, muitas vezes, ele pode chegar lá, o cara pensar, pô, se eu me destacar aqui, eu posso ir para 2 caminhos. Ele pode ir para um caminho onde ele vai ganhar mais como corretor, que a gente tem esse caminho, que o cara vai escalonando o comissionamento dele até chegar num nível que não vale a pena ele ter a imobiliária dele própria. E aí a gente tem um caminho também que, pô, às vezes o cara quer ter um movimento de liderança. E às vezes a liderança nasce naturalmente com o cara. E aí esse modelo
a gente também vai criando esses líderes a partir disso. O Rafa é um modelo desse. O Rafa, ele era um cara de alta performance dentro da União, que ele chegou no momento e falou assim, Pedro, eu acho que eu estou preparado para um dia que tiver uma oportunidade de assumir uma função de liderança. Chegou pra gente e falei, beleza. Então, o primeiro nome lá já tava lá. Quando surgisse uma vaga nesse sentido, ele ia assumir. E aí a gente conversou e tal, e ele assumiu uma vaga de liderança numa equipe nova que ele formou agora. Vocês vão voar. Então, assim, não tem por que o cara sair de lá se não foi, vamos dizer assim, por qualquer motivo de mau caratismo, coisa do tipo, sabe? Uhum. Mas a gente... o nosso turnover hoje de corretor que quer sair da União é baixíssimo. Baixíssimo. É baixíssimo. É só você ver, de 2 anos a gente saiu de 18 para tipo 60. Caraca, cara. E assim, porque o cara vai olhar, pô, autônomo. Não, pá, eu vou pra outra imobiliária. Pô, mas qual imobiliária tá fazendo isso que eu tô fazendo dentro de Marília? Que é uma coisa muito louca. A gente acabou de fazer o processo seletivo. Você deve ter acompanhado esses 2 dias. Vi. Sabe quantos currículos a gente recebeu? Cara, tava lotado lá, velho. 86 currículos. 86 currículos participando do processo seletivo. Caraca. No primeiro dia... É que daí a gente acabou descartando um ou outro, mas no primeiro dia tinha aproximadamente 60 pessoas. 60 pessoas. Tinha uns 20 de outra imobiliária. De outras imobiliárias. Entre outras imobiliárias e house de consultora. Uns 20. Caramba. Por quê? Tudo isso é movimento. É criação de... cara, eu até brinco, né? Você ia fazer isso já agora? Deve Já esse recrutamento agora? A gente acabou de fazer. Mas você já tava pensando em fazer já ano passado? É porque a gente criou essa equipe Essa nova equipe de Minha agora, Casa Minha Vida, né? Ah, entendi. Uma outra equipe de Minha Casa Minha Vida. Legal. Não, porque eu tava falando, né? Esse é o melhor momento, início de ano, turma, para você que quer recrutar. A gente começou a fazer até falando aqui, é do jeito que o Gustavo ensina, viu, gente? Fazer o merchan dos produtos dele também, é do jeito que Eu ele vou fazer do teu daqui a pouco. É do jeito que ele ensina. Mas eu cumpri passo a passo. 15 dias... Direitinho, recrutando, chamando, chamando atraindo, a galera, né? atraindo a galera. Você que tráfego. chegou a Cara, eu conversar. gastei R$1.000 de tráfego. Caraca. Pra atrair 86 pessoas. Videozão. Mandei até o vídeo. Eu vi lá o vídeo, eu vi você que fazendo vídeo lá. Eu fiz um e a Paula fez outro, a gestora. E aí... A que a Paula deve ter dado mais certo, né? Uma com mulher mais bonita. Ô Pedro, cara, vamos lá, olha só. Eu quero te fazer uma pergunta aqui que é bem legal. Qual que é o teu principal canal de vendas hoje na tua operação? O que gera, se for pegar uma fatia, uma pizza, a maior fatia vem da onde? Essa pergunta eu tinha muito fácil até 2 meses atrás para te responder. Mas eu posso te responder ela em 2 vertentes hoje. Se a gente vai falar em quantidade de vendas ou em VGV. Se a gente pensar em quantidade de vendas, 45% das minhas vendas vem de tráfego pago. Entendi. Vem do tráfego pago e... Tráfego no geral, até mesmo... Atração, internet. Mídia de Off também digital. Não? Digital. Mas se a quantidade. Se a gente pensar aí, a partir no VGV, esse número já cai para uns 33%. Um terço, mais ou menos. Então, uma outra parte interessante que é a indicação? A outra parte de indicação. 25% vem de indicação. 25% do meu número vem de indicação. Se a gente parar para pensar em cima de 200 milhões, cara, dá praticamente 60 e poucos milhões de vendas vindo de indicação. Isso é muito bom, cara. E, cara, eu bato muito nessa tecla pra galera. Pra o quê? Pra poder ser mais ativo na indicação? Seria isso? Exato, porque muito... E aí a gente começa a indicação é passiva, né? A gente começa a mensurar, exatamente. Desses 25%, praticamente 70%, 80% vem de indicações passivas. A maioria é indicação passiva. Exato. E, cara, eu falei esses dias atrás, tava até o João lá em casa, que é da Prudential. Na minha opinião, são os melhores vendedores do mundo, são da Prudential. Eu sempre falo isso constantemente. Os melhores vendedores do mundo. Você quer ter uma aula de venda, você agenda uma reunião com o cara da Prudential. Ele vai te dar uma aula de venda. E ele é um amigão meu, próximo, brother pra caramba. E o João e essa turma da Prudential, eles ensinam muito esse lance da indicação. Cara, eles terminam o atendimento e ele fala assim, beleza, você gostou do meu atendimento? Quanto é que você avalia de 0 a 10? Avalio em 10.
Porque o cara tá na sua frente, ele vai te avaliar mal. Por mais, ele tem vergonha de falar assim. Foi 8, foi 9. Eu avalio o seu atendimento em 6. Pô, ele não vai avaliar se o cara tá na sua frente. Aí, na sequência, ele vira e fala, pô, beleza, de 0 a 10, pra quanto você... Qual a certeza que você me indicaria pra um amigo seu? 10. 10. Sabe, parece que é do Silvio Santos. É 10. Ele fala assim, beleza, show, então 10. Então me passa 10 números. Eu tô esperando aqui. E ele quieto, em silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor. Fica pegando... Cara, você passa. Você fica coado de não passar. Não, mas eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? Como que aquele lead que talvez citou que era R$20 e passaram 10 contatos, se diluiu E virou em 2. R$2. É. Entendeu? Porque se dilui, né? O É. lead se dilui. Não, e detalhe, esse lead aí é muito mais quente, viu? Muito mais. Esses 10 leads, você pode ter certeza que a conversão é pelo menos de 10 a 20%. Acredito. Sempre, né? É. Sempre. O cara comprou, lead por que o cara muito comprou? mais quente. Ele vai dar muito mais atenção. Porra, Ele velho. vai... É isso. A carteira, né, cara? É isso. A carteira é poderosíssima e as indicações... Eu indiquei, eu tô dando certo. Olha que legal. Olha que coisa grande. Eu indiquei uma pessoa, eu falei assim, a pessoa pediu indicação, né? Daí eu falei assim, ó, você tem interesse em conversar? Eu tenho. Meu amigo, o negócio é de 188 milhões de euros, ô Pedrão. Ah, tá. Aí, meu irmão, se eu ganhar a comissão, eu não vou nem olhar pra tua cara. O CRES tá ativo? Tá, não. Indicação não tem problema, não. Indicação, não tô fazendo nada. Então, assim, daí, olha que legal. Eu falei pra pessoa, né? Pra pessoa, olha, é isso, mas eu quero só se você tiver interesse em conversar. Tá? Eu tenho interesse em conversar, eu quero saber. E ontem nós fizemos essa reunião, né? Que é de algo bem grande lá na Europa, em Portugal. E, cara, só tem 2 pessoas no Brasil que podem e faz sentido estar lá. Então a gente é meio que sniper, sabe? Pá! Então, assim, mas a indicação, ela flui mais, né? Parece que ela acaba igual uma escada. Tá aqui no primeiro degrau, a indicação ela faz com que você venha subir 5 degraus. Exatamente. Né? De uma forma mais rápida, né? mais rápida. Irmão, vamos lá. Estamos chegando no final. Porém, eu quero aqui, cara, olha só que legal. Destrinchar com você o seguinte. Beleza. 20 milhões para 240 milhões. O que você fez chegar lá? O que fez você chegar lá? Você já falou muita coisa aqui, mas nós vamos pontuando algumas coisas. Para a galera de casa ficar atento. Ó, primeira coisa, na minha visão, e você vai seguindo, eu acho que você buscou mudar a sua visão, mudar a sua mentalidade. Acho que você trabalhou muito a mentalidade saindo ali daquela situação, daquela cidade. Sim? Sim. Eu acho que eu consigo responder essa pergunta Tá. em cima de 5 pontos que eu sempre falo. Perfeito. Que é os meus 5 pontos que realmente fizeram a gente Chegar lá. sair do A pro YX. Perfeito. Primeiro ponto, que engloba dentro isso que você falou, que é Uhum. buscar mudar a mentalidade, que eu falo que é o desenvolvimento humano. Perfeito. Tem a ver. E isso começa comigo, querendo me desenvolver, e eu expando isso para os meus colaboradores. Porque cara, a gente faz treinamento constante dentro da União, constante. Seja treinamento pra galera, assim, de vendas, etc. Até treinamento de, vamos dizer assim, recuperação, que a gente tem hoje o Projeto Fênix nosso, que é um baita de um negócio legal. A gente pega a galera que não performou bem no TRI e a gente faz um intensivão com eles pro próximo TRI. Tem quanto tempo esse projeto Fênix? A gente começou no terceiro TRI. Ano passado? No terceiro TRI agora. E aí, olha que louco. A menina que tava no Projeto Fênix, nesse último TRI agora, foi campeã de venda de Minha Casa Minha Vida. Cara, isso é legal. É muito louco. Sabe por que eu tô te falando isso? Perguntando? Eu não vou jogar sardinha, mas isso aqui é muito maneiro. Eu lembro uma vez que nós fizemos um encontro que eu falei, eu não sei se você tava nesse encontro, mas eu falei pra galera do plano o seguinte, galera, cuidem de quem não tá performando. Não sei se você já tava fazendo, não sei se você... Sim. Enfim, mas cuidem de quem não tá performando, Sim. cara.
Que loucura, Sim. né? Isso é poderoso. Primeira coisa, buscar mudança, desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento humano, primeiro ponto. Segundo ponto, cultura de vendas, é o que a gente falou até agora. Cultura de vendas. Cara, primeira coisa, a imobiliária, ela não vive de treinamento, a imobiliária vive de venda, É irmão. venda. Cultura de venda. A gente precisa respirar a venda. Meta. A gente precisa ter meta, a gente precisa bater a meta e comemorar a meta, a gente precisa ter transparência nos números, mostrar número pra galera. A gente mostra, Gustavo, dos números do primeiro ao último. O cara que tá em último lugar de venda vai mostrar lá no final do trimestre quem tá em último lugar de venda. E o cara se moe, irmão. O cara que tá em último, ele fala assim, eu não vou ficar aqui mais. O cara não vai ficar ali. Ele fica mordido. E aí, com esse cara vai pro Projeto Fênix. Então, é uma cultura, cara, maluca. O movimento entra aí na cultura ou não? O movimento O entra. movimento entra. O União Day é uma mistura dentro de 2 pontos, né? Desenvolvimento humano com cultura de vendas. Cara, o União Day é Com irado. cultura. É, da empresa. aquele evento também teu de gala lá, pô, foi muito maneiro. Exatamente. Aí, o terceiro ponto importantíssimo que a gente coloca, que é a segmentação por nicho. Nicho. Isso. Cara, mas vem cá, você acredita que qualquer cidade, pô, porque tem cidade pequenininha, você acha que é inteligente, dependente da cidade, ter ali o teu nicho? Vamos lá. Pergunta boa. É uma pergunta boa e eu acho que, assim, você pega, por exemplo, cidades grandes, faz muito sentido você ter nicho. Muito. É tipo meio E que na- obrigatório. E, na verdade, eu não acho que na cidade grande você tem que ter o nicho. Eu acho que a imobiliária tem que ser o nicho. A imobiliária. Quando é muito grande. Quando a cidade é muito grande, que nem São Paulo. Cara, não dá pra eu ter uma imobiliária muito generalista em São Paulo. Perfeito. impossível. Perfeito. É impossível. Pô, eventualmente, sei lá, a Lopes abrange vários públicos, mas, cara, é uma. Porque de cara ela já vai se diferenciar. Exato. De cara. Então você tem que. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o nicho do nicho do nicho. Pô, eu trabalho o alto padrão Aqui tem na tudo. zona sul de Moema. Aqui tem tudo, irmão. Da parte índios de Moema. Então é o nicho do nicho do nicho. Aqui é. Pô, eu trabalho estúdios no Jardins. Estúdios para investidor. Eu trabalho com investidores só com estúdios nos Jardins. Pô, é o nicho do nicho do nicho. Então, assim, o nicho existe nas praças grandes. Praças menores, eu acho que, por exemplo, tipo a minha praça é uma praça que, assim, não dava para eu ser a minha imobiliária ser uma imobiliária nichada, porque a praça é pequena. Então, o que eu fiz? A praça é pequena. A praça é pequena, então eu tenho uma imobiliária generalista, mas que atua em diversos segmentos focados. Quem é o especialista é o corretor. É o corretor. Não é a imobiliária. A imobiliária vende tudo. Isso é importante E eu aí, falar. o meu corretor é especialista. Deixa eu te falar. Existem modelos que a imobiliária, ela vende de tudo, mas ela tem lá os corretores que são posicionados. Mas você tem uma coisa positiva que muitos não têm. Qual é? Às vezes ele quer abrir nichos dentro da operação que tem 1, 2 gato pingado. Daí os caras saem, acabou, porque Acabou. ninguém sabe trabalhar aquele negócio. Recentemente, eu trabalhei com um cara que ele tava vendendo bem pra caramba. E ele colocou um cara que vendia fazenda. E o cara vendendo bem, cara, e tal. O cara saiu. Não tem como vender fazenda mais. Porque o cara, o dono, o gestor, o líder, não entende nada de fazenda. Mas aquele corretor entende de fazenda. Então, assim, tem que ter gente naquele departamento. E a né? gente criou departamentos daquilo. Entendeu? Daquilo. Então, pô, uma cidadezinha pequena da pequena. Aí muda, né? Aí a gente tem. Aí é questão de análise para análise. Mas, pô, aí você pega. Aí a cidade já é nichada. Pô, você pega, sei lá, vamos trabalhar. Balneário Camboriú. Já é. Já é uma Alphaville. cidade nichada. Alphaville, já é nichado. Ticket Aí- alto já. Exato. Aí vamos pensar outro nível. Tipo Pompeia, que é do lado de Marília. Tem, sei lá, 30 mil habitantes. É uma cidade pequena. Mas como é que você vai trabalhar altíssimo padrão em Pompeia? A cidade já se nicha sozinha. Então não tem como você fugir do nicho. Porque as praças muito, muito pequenas, elas já são nichadas por natureza. Entendi. Entendeu? Qual que seria o quarto ponto? O quarto ponto é tecnologia.
tecnologia. Ah. Dados, processos, processos, ferramenta, tudo. tudo. Sem tecnologia hoje a gente não cresce. Primeiro, você não consegue crescer aquilo que você não consegue metrificar. É o primeiro ponto. Então você precisa metrificar tudo. Você tem que estar dentro de todas as atualidades. Por isso que eu ando desse Brasil afora querendo aprender tudo. Bacana demais. Porque eu preciso saber o que é novo, o que é o mercado, o que está acontecendo. Para aplicar dentro da minha operação. E trazer tudo que é de novo para dentro. E utilizar ela 100% a meu favor. Porque é aquela coisa, quem alimenta os algoritmos são pessoas. Os algoritmos estão aí, mas quem alimenta eles somos nós. Então a gente precisa estar 100% conectado com eles para que a gente consiga atrair cada vez mais clientes para dentro da operação. Então não tem como você crescer hoje sem a tecnologia. E 5? E o 5, que para mim é o principal de todos, que é a espiritualidade. Opa. Como assim? Explica mais aí. Primeira coisa, Gustavo. Um corretor que não tem fé não é um corretor. Porque o cara sai de casa todo dia cedo, irmão. E ele não sabe o que vai ser da vida dele. Se ele vai vender, se ele não vai vender. Então, o cara que ele tem uma base e ele crê naquilo, ele crê que ele vai fazer, que ele vai acontecer, ele crê que Deus vai ajudar ele, cara, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer a favor dele, é muito diferente de quem simplesmente só sai. O cara já sai com outra mentalidade. E como que você faz na empresa? Na empresa, toda segunda-feira, eu inicio a semana com uma oração. Abençoando, entregando a semana a Deus. E eu falo, você não prospera no lugar que você não abençoa. Uau. É impossível, você não prospera no lugar que você não abençoa. Isso é forte, hein? Então a gente começa toda semana entregando a Deus e pedindo força, direcionamento para Deus, para que Ele possa nos guiar, etc. E a gente não faz nada na semana sem botar Ele na frente das coisas. Então é isso, porque o corretor ele vive da fé, mas a gente que é gestor, a gente vive da fé do corretor. Olha que louco. Porque se ele não tiver fé, não, eu tenho que ter fé na fé dele. Então é muito louco isso, é uma extensão. Então por isso que eu falo, ontem no processo seletivo, eu passei lá rápido, porque eu estava dando aula na mentoria, mas eu voltei lá e fiz questão de passar rapidinho antes de ir embora. E eu passei lá e falei para eles, falei o seguinte, antes deles começarem a se apresentar, eu falei assim, o que eu quero ver aqui hoje de vocês, os gestores olhando aqui hoje de vocês, eles não querem ver se você é bom de técnica, se você é bem relacionado, etc. Ele quer ver sua essência. Porque técnica a gente vai te ensinar aqui. Treinamento a gente vai te dar. Relacionamento você pode construir na sua vida. Mas caráter a gente não molda. E essência a gente não molda. E a gente é uma empresa que tem um profundo senso de propósito sobre transformar e impactar pessoas. Se você tem esse mesmo propósito e a gente conseguir enxergar isso, você tem muitos passos na nossa frente, junto com a gente. Que legal. E é isso. E é o que eu falo, a espiritualidade, ela engloba tudo isso. Porque a gente crê sempre que Deus... e a gente não começa nada sem colocar Deus na frente de cada projeto, de cada semana, de cada dia. Então é o que a gente fala. Tudo que a gente fala e tudo que a gente faz é sempre para honra e glória do nome de Jesus. Amém. Parabéns demais, irmão. Irmão, isso. te falar, Pedro, como que esse gestor consegue ter um acompanhamento? Um exemplo, você pegar esse gestor que talvez quer crescer, ele tem essa ambição, ela tem essa vontade, ou talvez tá passando pelo que você passou lá atrás. Né? Como que você consegue ajudar esse camarada a mudar o seu negócio? O gestor, você diz? O gestor, o dono da imobiliária. Cara, você tem alguma solução, né? Você tem algum produto, você tem algum acompanhamento para esse camarada? Lá. Hoje a gente tem 2 produtos nossos, né? Que eu trabalho de acompanhamento com a galera. Eu tenho a nossa mentoria, que é a Caixa Preta. A imersão nossa, a Caixa Preta. A Caixa Preta. Vamos lá. Imersão Caixa Preta. Como que funciona a imersão Caixa Preta? São 2 dias dentro da União. Dentro da imobiliária. Dentro da imobiliária. A operação acontecendo, os caras lá. Pautorando o cara lá. E os caras vendo tudo. Caraca.
Os caras ficam 2 dias. A gente fez a nossa primeira turma em dezembro, foi um sucesso, 5 imobiliárias, meu, show. Que maneiro. A nossa próxima turma... Teve imobiliária de longe? Cara, teve imobiliária... Teve de Minas Gerais? Teve de Dourados, de Campo Grande, de Uberaba, de Jundiaí, de Bauru. Agora, nessa, tem Araçatuba, tem uma de... Nossa, esqueci. Acho que é Campo Grande, não. Puta, é uma do Mato Grosso também. Tem um cara de Barreiras, na Bahia. Que isso? Tem o cara do Ceará, que já também fechou com a gente. Isso é massa, né, cara? E Araçatuba e Atibaia. Uau. Uau. Já tem 5. Então é uma imersão que passam 2 dias com você. 2 dias intimista, full time. poucas pessoas ali Cara, aprendendo com você. É 2 dias, pancadaria, vendo a operação acontecer. Eu falo, eu não sou um cara de teoria. Você é um cara de prática. O Você cara vive isso todo santo dia. O cara vai lá, irmão, ele vai aprender o que eu faço pra ganhar dinheiro. Legal. É isso. Você quer aprender e o meu modelo de negócio, como é que eu faço pra ganhar dinheiro? É 2 dias lá. Você abre com a tudo, gente. tipo, tudo. Por isso que chama caixa preta. Caixa né? A gente preta. abre a caixa preta com os caras. Caraca, legal, cara. Ali o cara aprende, o cara vê tudo sobre o processo, o cara vê tudo sobre a nossa metodologia de plataforma de pagamento, financeiro. Isso é fantástico. Vê as nossas reuniões, vê a reunião de terceiro rodando o nosso pregão, participa do pregão de terceiro nosso. O cara tá lá full time vendo... Aí a gente põe outras pessoas para participar mesmo, o cara bate papo com nossos gestores, o cara bate papo com o diretor nosso sobre a parte de gestão de processos. No último, o Minami foi lá junto com a gente, porque o Minami também faz esse acompanhamento com a gente, essa consultoria de gestão de tráfego com a gente, está do nosso lado. A gente tem um gestor de tráfego interno que fala com o cara do BI, mostra os números de tudo. Cara, é 2 dias, o cara full time, vendo o que a gente faz para ganhar grana. Então, e eu tenho o acompanhamento, que é a consultoria também individual, né? A consultoria individual. Isso. Cara... Que daí eu vou dentro da imobiliária do cara. Olha só. Pode mandar uma mensagem pra você no direct, obviamente, né? Óbvio. Deve. Turma, qual que é o teu perfil lá no Instagram? O Pedro Lazzarini. O Pedro Lazzarini, eu vou deixar aqui na descrição do nosso podcast. Faz o seguinte, todo mundo. Ô Pedro, eu quero... Cara, Pedro, eu tô na dúvida. Pedro, eu sou gestor de imobiliário, eu sou líder. Você que toma conta de equipe, manda uma mensagem pra ele. Cara, eu recomendo muito participar, velho. Manda. Porque é bom. Não por nada. Não. Vai fazer quantas turmas em 2025? 2025 eu devo fazer 4 turmas. A primeira agora é em fevereiro. Aí a próxima em maio, acho que é. Então, ó, manda uma mensagem. Se não der agora em fevereiro, já fecha logo a de maio, tá? Tem toda uma... você vai conseguir com certeza, então manda uma mensagem para o Instagram do Pedro. Agora, Pedro, qual que é a mensagem, cara, que você entrega para essa turma que está assistindo a gente do mercado imobiliário? Pode olhar até para essa câmera aqui, ó, que é sua. Sem puxar sardinha, mas é basicamente engole o choro e vai vender, irmão. Porque eu passei, vamos dizer, no Vale da Sombra da Morte. Eu tava lá e eu tinha tudo. Eu me encontrei na minha vida num momento que eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. A probabilidade de eu dar errado era 99% daquele momento em diante. Eu podia entrar numa depressão, eu podia ter caído para fazer coisa errada no mundo, mas a única coisa que eu tive força de vontade foi para trabalhar. Eu fico até meio emocionado porque assim, foi a única coisa que eu aprendi na minha vida. Meu pai, a única coisa que ele me ensinou foi levantar cedo e não ser vagabundo e trabalhar. E foi o que eu fiz e eu tinha certeza que era a única coisa que ele esperava de mim no momento depois que ele partisse. E eu tenho certeza que onde ele está hoje, não sei se ele está recebendo notícia, não sei se ele vê, não sei qual que é a comunicação que a gente tem lá em cima. Mas eu tenho certeza que de algum jeito o coração dele, celestial, de alguma forma se alegra com tudo isso. E hoje o nosso propósito real de impactar a vida de pessoas é uma consequência disso tudo. Porque as pessoas que estão ali dentro da imobiliária, as pessoas que estão ao nosso lado, realmente são pessoas que estão transformadas, são pessoas que estão mudando de vida. E é isso que importa para mim, é isso que importa dentro da empresa. Então, eu só quero... A mensagem que eu posso dizer para todo mundo é... Acredita, segue teu coração, segue o teu propósito e segue aquilo
que Deus te orientou para fazer, que não tem erro. As coisas realmente acontecem e o dinheiro é consequência de tudo isso. Aí. Pedro Lazzarini, muito obrigado, tá? Tamo Você é um junto, cara Gustavo. iluminado. Eu gosto Amém. muito de você, tá? Obrigado. Continue nessa pegada. De coração. Gasta essa tua juventude, essa tua energia, porque esse mundo, esse Brasil precisa de pessoas igual você. E Tá vamos bom? meter o shape 2025. Já era. Caraca, tô passando fome, já tem 8 dias. Turma, então se inscreva no canal. Faz o seguinte, esse vídeo foi tão bom. Foi uma aula aqui sobre gestão, sobre liderança. Eu quero que você compartilhe com outros gestores, com outros líderes. Vamos aumentar aqui a nossa comunidade, entregar para mais pessoas essa mensagem. Então, é isso, tá? Compartilhe e eu te vejo até o próximo episódio. Valeu!